Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então? A gente tinha parado na aula passada em calor de reação, lembram? Então, a gente estava falando de termoquímica. Termoquímica é o quê? O calor envolvido em uma reação química. A gente tinha visto dois tipos de reações endotérmicas e exotérmicas. Reações endotérmicas, aquelas que absorvem calor. Reações exotérmicas, aquelas que liberam calor. Dê uma revisadinha, pega aí as tuas anotações e olhe lá, pessoal, nas representações das reações endotérmicas e exotérmicas. Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade a calor de reação. Deixa eu revisar uma coisinha com você que vai me interessar, pessoal. Não esqueça de dar uma olhadinha no estado padrão. Lembra que estado padrão é um conjunto de condições. 25 graus Celsius, uma atmosfera, estado físico mais comum, estado holotrópico mais estável. Lembram disso? Pois então, eu preciso disso aqui para essa aula. Bom, então voltando lá no calor de reação, a gente viu lá calor envolvido numa mudança de estado físico, né? O calor de reação é o nome da quantidade de calor envolvido numa determinada reação química. Não esqueça o calor de neutralização. Lembre que quando você tem um ácido forte, uma base forte, ou seja, o hidrogênio do ácido e OH da base, para formar água, o teu ΔH acaba tendo um valor constante de 13,8 quilocalorias por mol. Tudo bem? Bom, agora pega teu caderno, pega o teu marca-texto e venha comigo, importante, pessoal. Dois calores envolvidos aqui em reação química. Bom, o primeiro é o calor de formação. Pega o teu marca-texto. O segundo que a gente vai ver hoje, vem aqui comigo para você não perder o esqueminha, pessoal. É o calor de combustão. Estes dois tipos de calores, pessoal, você tem que saber montar a equação. Então, não basta só reconhecer a equação química correspondente, mas você tem que saber montar a equação. Então, a gente vai fazer bem devagarinho, mas você tem que estar aqui comigo ligadinho. Então, olha só. O que é calor de formação? É o calor envolvido na formação de um mol de substância. Então, essa é a tua primeira parte importante, pessoal. Olá, é uma definição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou formar um mol de substância. Certo até aqui? Bom, no estado padrão, aquelas condições, estado físico mais comum, estado holotrópico mais estável, 25 graus Celsius, uma atmosfera. E a gente vai partir das substâncias simples. Então, em alguns lugares você vai encontrar lá a partir dos seus elementos. Estou colocando aqui substâncias simples para você revisar uma coisinha importante comigo. Olha só, lembrando, a gente já viu isso lá no primeiro ano. Quais são as principais substâncias diatômicas? Escuta o nome, diatômica significa o quê? 2 átomos. Então, as principais substâncias diatômicas a gente já tinha visto lá em reações químicas no primeiro ano, ok? Vou precisar dessas aqui novamente, beleza? Bom, como é que funciona isso? A gente vai fazer isso em duas partes. Nesse momento, a gente vai só montar a equação. Na aula que vem, a gente vai usar as equações que você monta para poder calcular o ΔH. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Quero só montar a equação. Então, escreva as equações termoquímicas de formação dos compostos seguintes, conhecendo os seus ΔH bolinha F. O que é ΔH bolinha F? Variação de entalpia da aula passada, lembra? Energia lá armazenada por cada substância, conceito importante. Bolinha, bolinha significa que está no estado padrão. E o Fzinho porque é de formação. Tudo bem? Então lá, como é que eu monto uma equação? Então lá, eu tenho PCl5, pentacloreto de fósforo, e tenho o ΔH padrão de formação dele, que é menos 95,4 quilocalorias por mol. Bem, pessoal, primeira parte de revisão, olha lá. O que acontece aqui? Meu ΔH é de menos 95,4. Se é de menos 95,4, significa o quê? Que essa reação é endo ou exotérmica? Exotérmica, muito bem. ΔH negativo, ok? Vamos lá, então? Como é que eu vou montar essa equação? Se é uma entalpia de formação, o PCl5 está sendo formado. Se ele está sendo formado, ele está no produto ou está no reagente? Está no produto. Então, lá, eu vou formar o PCl5. Tudo bem até aqui?
Vou formar esse PCl5 a partir do quê? Das substâncias simples no estado padrão. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem que forma o PCl5? Olha que fácil. O fósforo e o cloro. Tá, beleza? O fósforo, pessoal, é uma substância diatômica? Não, deixa como tá. O cloro aqui é uma substância diatômica? É, ele tá aqui, ó. Então, lá eu tenho que colocar Cl2. Tudo bem? Bom, estado padrão. Estado físico mais comum, estado alotrópico mais estável. O fósforo tem alótropo? Olhe lá, revise matéria. Se não me engano, tá 2 aulas anteriores, pessoal. O fósforo, então, ele tem alótropo, o branco e o vermelho. Qual que é o mais estável? O que é mais comum na natureza? Qual é mais comum na natureza? O vermelho. Tudo bem? O cloro, ele é gasoso. Tudo bem até aqui? Tô quase terminando minha equação termoquímica, pessoal. O que eu não posso deixar de colocar na minha equação termoquímica? O meu ΔH. Então lá, ΔH, padrão de formação de menos 95,4 quilocalorias por mol. Belezinha. O que está faltando aqui, pessoal? Uma parte bem importante que você tem que ter uma atenção triplicada. O que diz a teoria de entalpia de formação? Formação de 1 mol de substância. Isso significa, pessoal, que não importa o que você vai fazer. O fato é que aqui você tem coeficiente 1. Então, você vai ter que trabalhar, pessoal, com os coeficientes, com o balanceamento dessa equação, lembrando que aqui, por teoria, definição, o meu coeficiente é 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Olhe para o teu produto, então. O que você tem ali, pessoal? Quanto que você tem de fósforo? Um fósforo saindo, um fósforo entrando. Precisa aparecer um? Não precisa. Vamos deixar aqui para você lembrar na hora de estudar. Cloro, olhe para cá agora. Quantos cloros eu tenho saindo? 5, certo? Mas aqui eu só tenho 2. 5 é múltiplo de 2? Não é. O que você faz quando não é múltiplo? Usa fração. Tudo bem? Então lá, quanto que você precisa? Eu preciso de 5 cloros. Olha lá, 2 no denominador. Por quê? Porque 5 meios vezes 2, corta, me sobra o 5. Tudo bem? Então, veja, lembra quando a gente falava em menores números inteiros? Pois é. A gente trabalha lá com os menores números inteiros no balanceamento. Entretanto, pessoal, neste caso, por conta da minha definição, formação de 1 mol de substância, eu tenho que usar o meu coeficiente 1 no meu produto, na substância formada. E aí, os outros, posso trabalhar, então, coeficiente fracionário para atender o meu conceito. Tranquilo? Vamos mais um? Então lá, pessoal. O que eu quero formar lá? Cloreto de metila aqui, pessoal. Um composto orgânico, você vai ver lá no 3º ano. Então, dê uma olhadinha aqui só na minha equação de formação. Então lá, se eu quero formar o CH3Cl, ele vai estar no produto. Então lá, entalpia de formação. Tá, belezinha? Agora sim, então calma, respira e olha pra mim. O que acontece, pessoal? Quem que forma o CH3Cl? O carbono, o hidrogênio e o cloro, correto? Então é isso que eu vou colocar. O carbono, o hidrogênio e o cloro. O que eu tenho que fazer agora? Verificar quem é diatômico. Quem que é diatômico, pessoal? Olha lá, o carbono, ele é diatômico? Não tá aqui, não é. O hidrogênio é? Olha lá o hidrogênio. E o cloro que você vai colocar lá? Também. Então lá, o carbono não é diatômico, o hidrogênio é e o cloro também. Ambos no estado gasoso. O carbono tem alótropo? Tem 2 principais alótropos. Revise o conteúdo. Olha lá, carbono grafite, carbono diamante. Qual é o mais comum? Qual é o mais estável? O mais comum. Então lá, carbono grafite.
Essa é a parte mais trabalhosa. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Quero montar minha equação termoquímica. O que eu não posso esquecer? Do meu ΔH padrão de formação, que é de menos 19,6 quilocalorias por mol. Tranquilo? Bom, vamos lá para o meu balanceamento. Por definição, formação de um mol de substância. Ou seja, aqui vai meu coeficiente 1. Pega o teu marca-texto e pinta isso aqui, pessoal. Puxa lá da tua anotação 1 mol, como a gente sempre faz. Puxa lá 1 mol de substância. Tudo bem? Bom, agora eu vou ter que balancear minha equação com base nesse 1 mol de substância. Quantos carbonos eu tenho? Um carbono. Hidrogênio, quantos? 3. 3 é múltiplo de 2? Não, portanto, fração. Em cima o que eu quero, embaixo eu vou usar esse mesmo númerozinho. Porque 3 meios vezes 2, corta, me dá o 3. Tá belezinha? Cloro, quantos cloros? Um cloro só. Ou seja, para ter um aqui, coeficiente fracionário, meio. Tudo bem? Muito bem. Olha agora para o último, pessoal. Então lá, C2H6, que é a entalpia de formação. Se quero formar, ele está no produto. Então lá, C2H6 gasoso. Quem é que forma o C2H6? Carbono e hidrogênio. Olhe nas tuas anotações. Carbono é diatônico? Não. Hidrogênio? Sim. Aí, carbono, ele tem forma alotrópica. Então lá, carbono, grafite, é o mais estável. Hidrogênio, gasoso. Meu, ΔH padrão de formação é de menos 84,5 quilocal por mol. Vamos lá para o meu balanceamento, parte bem importante. Por conta da definição, 1 mol de substância. Certinho? Aí, 2 carbonos, hidrogênio, 6. 6 é múltiplo de 2, o que eu faço? Ué, se é múltiplo, 3. 3 vezes 2, 6. Entendido o calor de formação? Olhe lá, dê uma revisadinha, uma passada rápida. Importante a partir das substâncias simples. Não gosto muito quando fala lá a partir dos elementos. Por quê, pessoal? Porque aqui não necessariamente elemento, mas sim a substância. Então, prefiro substância simples. Se você encontrar elemento, tá correto. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos, então, agora para a segunda parte importante. Lembre, então, que essas equações você tem que saber montar. Por isso, faça um esforço grande aí, pessoal, porque você vai ver na parte de cálculo de ΔH que o exercício não te fala mais. Ah, qual que é a equação de formação, qual é a equação de combustão? Tem que partir de você montandinha. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Calor de combustão, então. O que é calor de combustão? Por definição, é o calor envolvido na combustão completa de 1 mol de substância. Então, de novo, pessoal, marca texto aí. Olha lá, combustão completa de 1 mol de substância. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa substância, o que é uma combustão mesmo? Uma queima, né? Então lá, eu vou queimar 1 mol de substância. Olha a diferença, pessoal. Quando eu falo em formação de 1 mol, a substância sendo formada, ela está lá no produto, certo? Quando eu falo em combustão, a substância está sendo queimada. Então, ela faz parte de quem? Do reagente, correto? Ou seja, pessoal, aqui uma equação geral, só para você lembrar. Então, lá, a tua substância vai reagir com oxigênio. O que produz uma combustão completa? Lembra lá? Gás carbônico e água. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Ah, existem outras equações de combustão? Existe, mas vamos aqui com as... Vamos por partes. Então, lá, o que você precisa aqui nesse exercício? Conhecendo os valores do ΔH bolinha C. O que é o ΔH bolinha C, pessoal? Olha lá, variação de entalpia padrão de combustão.
Então, lá, ΔH, variação de entalpia. Bolinha, padrão de combustão. Tudo bem? Das substâncias, apresente as equações termoquímicas. Então, de novo, vou montar suas equações termoquímicas. Como que eu faço isso? Bom, se é uma queima, quem é que vai queimar? O C6H6 é o benzeno, também um composto orgânico, você vai conhecer ele no ano que vem. Então, lá, C6H6, líquido. Com quem é que ele vai reagir? Com o oxigênio, para produzir o quê? Gás carbônico e água. Então, lá, reage com o oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Tudo bem? ΔH, padrão de combustão, de menos 799,4 quilocalorias por mol. Tudo bem até aqui? Ok, vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Balancear minha equação. Olha a diferença, pessoal. Venha comigo de novo. Olha só, o que acontece? Aqui é a formação de um mol de substância, certo? Ok, olha aqui. Por isso você tem um mol de substância formada. T1 está no produto. Por quê? Porque eu estou formando o PCl5, por exemplo. Ok? Olha agora aqui na minha definição. Combustão completa de um mol de substância. O que você vai fazer? Você vai queimar um mol de substância. Ou seja, o teu coeficiente 1, por definição, está aqui. Essa substância que você vai queimar. Percebeu a diferença? Muito bem. Agora eu faço o meu balanceamento da mesma forma, levando em consideração o meu coeficiente 1. 6 carbonos. 6 carbonos. Tudo bem? Hidrogênio. 6 hidrogênios. Para ter 6 aqui, coeficiente 3. 3 vezes 2, 6. O oxigênio, pessoal, muita calma nessa hora. Observe que ele aparece bastante. Então, lá, quantos eu tenho aqui no produto? 12 mais 3, 15. Oxigênio, ó lá, 3 mais 12, 15. 15 é múltiplo de 2? Não. Então, lá, 15 no numerador, 2 aqui no meu denominador, uma fração. Tranquilo? Bom, vamos lá para o C3H8. Para o PAN, você vai conhecer depois também lá no terceiro ano. Com quem é que ele vai reagir se é uma combustão? Com o oxigênio. O que ele vai produzir numa combustão completa? CO2 e água. Tudo bem? Já vou colocar aqui, ó, meu delta H padrão de combustão menos 104 quilojoules por mol. Bom, vamos balancear essa equação? Por definição, 1 mol de substância, ou seja, coeficiente 1 está aqui. Bom, vamos lá então. Quantos carbonos? 3 carbonos. 3 carbonos. Beleza? Hidrogênio, quantos? 8 hidrogênios. Para ter 8, 4. Vamos para quem agora? Oxigênio. Quantos? 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 1, 4. Então, 4 oxigênios, 6 oxigênios, num total de 10. 10 é múltiplo de 2, portanto, 5. Tá sofrendo? Não, né? Última aqui, pessoal. Então, lá. Etanol, então. C2H5OH. Com quem que ele vai reagir? Com O2. O que ele vai produzir? CO2 gasoso mais água. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Muito bem, então. ΔH, padrão de combustão. Opa, esqueci de colocar aqui, ó. Completa aí. Bolinha C. ΔH, padrão de combustão, de menos 327,6 quilocalorias por mol. Vamos lá para o meu balanceamento?
coeficiente 1 na substância que está entrando em combustão. Tudo bem? Ok, vamos lá. Quantos carbonos? 2 carbonos. 2 carbonos. Hidrogênio, tome cuidado, tá? 5 mais 1, 6, certo? 6 hidrogênios. 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6. Olha lá, oxigênio, quantos? 4, mais 3, 7, certo? Dos 7, um já tá aqui, falta acertar quantos? 6, portanto, coeficiente 3. Então, pessoal, entalpia de formação e entalpia de combustão, ficou claro? Bem, o que eu quero de vocês? Coloca lá, pessoal, é a sua tarefa. Na página 9, você tem lá um organizando suas ideias. Então, faça lá, complete lá para a gente ir tirando as dúvidas já a partir da próxima aula. Ok? Dúvida então, pessoal? Tranquilo? Foi então, um beijo.